Ó, você de casa, fica ligadinho então que a gente vai falar sobre uma inflamação que pode surgir em qualquer fase da nossa vida, Biane. São inúmeras as causas e as regiões afetadas. O que a gente está falando? Dermatites? Dermatites, exatamente, viu? É uma condição comum, só que em alguns casos acaba afetando a qualidade de vida das pessoas, né, Abi? E vou te falar, tem vários tipos, atópica, de contato, seborreica. Bem, esses são alguns dos muitos nomes dessa condição que pode ser desencadeada por diferentes fatores e muitas vezes causa vermelhidão, ressecamento, coceira. Exato, viu? Por isso o essencial é identificar o problema, os sintomas e, claro, né, as possíveis causas e assim você buscar a ajuda de um profissional. Então, para a gente entender tudo sobre o assunto, a gente recebe a alergista imunologista, doutora Renata Garbossi. Doutora, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, prazer. Prazer, Boa viu? tarde, conhecer o cenário novo. Eu adorei o convite, viu? Obrigada, seja bem-vinda, muito doutora. obrigada. Quando a gente fala do friozinho, doutora, a gente sempre pensa na pele ressecada e aí já começa a dar uma coceira. E coça mesmo, Não viu? é? É uma época propícia mesmo para as dermatites, doutora? É, o frio sim, porque resseca a pele, né? E a pele seca, eu falo que a pele seca, ela coça. Ela tem uma tendência a coçar e aí formam as dermatites. Então, a melhor forma da gente prevenir dermatite no inverno é a hidratação. Olha só. E o que são as dermatites, doutora? Dermatite é um processo inflamatório da pele, tá? Pode ser agudo, pode ser um evento único na vida de uma pessoa por algum determinado motivo, ou pode ser de forma crônica, né? A gente tem vários tipos de dermatite, a gente tem as crônicas, então a dermatite atópica, a dermatite seborreica, existe a dermatite de contato. Na dermatite de contato a gente tem alérgica, a não alérgica, são infinitas dermatites. A dermatite psoriática, né? São várias dermatites que têm causas também diferentes umas das outras, né? Mas a melhor forma de evitar a dermatite é hidratação. Doutora, a gente tem aqui algumas imagens ilustrando esses tipos de dermatite. Queria que você ajudasse a gente, então, a explicar para as pessoas como diferenciar, o que caracteriza, por exemplo, a dermatite atópica aqui numa imagem como essa. Então, essa daí, a dermatite atópica, é uma doença crônica da pele, né? São mecanismos imunológicos da pele, que na verdade eu falo que a pessoa nasceu com um certo defeito, né? Tem um defeito do mecanismo imunológico da pele, da barreira cutânea da pele, e que produz dá coceira e produz essas coriações junto com a coceira. Isso é crônico e é da pessoa. Eu falo que a melhor forma de evitar essa dermatite atópica é hidratando. Por quê? Porque quando você hidrata, pode até coçar, você não faz a escarificação, né? Você não escarifica a pele, não forma ferida. E, doutora, geralmente ela dá em pontos que a gente tá vendo ali, né, meio que a dobrinha. Geralmente ela dá em dobras do corpo ou não? Então, a dermatite atópica, ela muda de local ao longo da vida. Então, por exemplo, no bebê, no recém-nascido, né, nesses bebês pequenininhos, é mais na bochechinha, né, no pescocinho, nas dobras, atrás do joelho. Na fase adulta, nossa fase adulta, é mais nas faces extensoras. Então, na extensora da perna, extensora do braço, pode até acometer as dobras. No adulto, acontece muito em rosto também, né? Então, a dermatite, ela pode caminhar pelo corpo ao longo da vida. Olha isso, que interessante. É e isso interessante. nada tem a ver com tomar sol ou não? Não tem. É o mecanismo imunológico da pele. Uma coisa que pode piorar a dermatite atópica é o fator emocional. Porque o fator emocional, ele ativa as terminações nervosas, falando mais leigamente, né? E aí produz mais coceira e escarificação. Mas sol, muito sol, excesso de sol, não. Tem a ver com a hidratação. Pós-sol. A psoríase seria atópica, doutora, ou não? Não, a psoríase é um outro tipo de problema, já é autoimunidade, mas é um tipo de dermatite psoriática que fala. Que a gente pode chegar nela daqui a pouco também, né, Abi? Que é também um tipo de dermatite muito comum que a gente vê que as pessoas ficam incomodadas. Sofre né? muito. Sofre muito, né? Agora, a gente seguindo com as imagens aqui, doutora, a dermatite de contato, o que caracteriza? Então, a dermatite de contato, ela acontece ao contato com alguma coisa que o paciente tem uma certa, como é que fala, que não tolera. Então, você tem dois tipos de dermatite de contato. Você tem a alérgica e a irritativa. Então, a alérgica é quando o paciente ele tem alergia a alguma coisa. Ao níquel, por exemplo, né? O níquel, a bijuteria. Eu tenho alergia à bijuteria, eu coloco um brinco, eu vou apresentar uma reação alérgica no contato, uma dermatite de contato. Mas existe a irritativa também, que, por exemplo, detergente. Detergente, ele é totalmente abrasivo, ele pode ser alérgico ou apenas irritativo. Né? Então, existem dois tipos de dermatite. Como é que você diferencia uma da outra?
A lesão, característica tanto da dermatite de contato alérgica quanto a irritativa, a lesão é praticamente a mesma. Mas você identifica nos testes de contato. Às vezes o paciente fala assim, doutora, eu lavo muito a louça, fico com a mão irritada, eu faço todos os testes alérgicos para detergente e vem tudo negativo. Então, é irritativo. Talvez se você hidratar um pouco mais a mão, você usar um detergente menos abrasivo, vai evitar que você tenha lesão, entendeu? Então, existem essas duas formas. A mais comum é a dermatite de contato irritativa. Olha só. Olha. Do que alérgica. Boa. Por falar nisso, doutora, você está falando bastante de hidratação, enfim. Gabriela Leite, ela está numa farmácia. Olha que legal. E ela quer te fazer algumas perguntas, porque a gente sabe que quando vai na farmácia, no mercado, você tem uma gama de coisas. Você fala, você acha que esse aqui é bom? Produto, e que está se vendendo ali falando, super legal. Eu vou resolver esse problema. As dicas que a gente pode dar. Então, boa. Gabi, é com você. Boa tarde. Oi, Abi. Boa tarde para você, boa tarde, Gui, boa tarde, doutora, tudo certinho com vocês? Como você disse, Abi, eu estou em uma farmácia à procura de itens que podem nos ajudar, né? Ajudar a nossa pele. Eu escutei vocês falando, né? Que agora no inverno nossa pele tende a ficar mais ressecada. Eu já estou sentindo a minha mais, né? Com essa dificuldade, ela ficando mais porosa mesmo, tanto a pele do corpo quanto a pele do rosto. E aqui a gente já separou alguns itens que a gente encontra facilmente na farmácia, em supermercados, para o corpo. O primeiro dele, que eu já vou pedir aqui para o nosso cinegrafista, o Batata, mostrar para a gente, são os óleos corporais e também tem os cremes, os famosos hidratantes, né? E daí, nesta parte de hidratantes, a gente tem os normais, os famosos, as marcas conhecidas, e também a gente tem os hidratantes dermatológicos. Então, minha primeira pergunta é se adianta realmente a gente reforçar essa nossa hidratação corporal com esses produtos que a gente encontra facilmente, né, em farmácias e em supermercados. E aí, doutora? Muito legal, sim. O óleo tem que tomar um pouco de cuidado, porque a pessoa ela tá tomando banho, ela desliga o chuveiro, passa o óleo e sai. O óleo, dependendo do tipo de óleo que você usa, eu falo que você vai hidratar a toalha. Porque aí você passa o óleo, passa a toalha em cima, a toalha fica cheirosa, fica hidratada. Então, quando você tem uma pele muito seca, eu indico os dermocosméticos hidratantes, que são hidratantes específicos para hidratação. Então, o que seria um hidratante dermocosmético? Que não tem cheiro, não tem cor, não tem perfume. Você não pode ter perfume na hidratação. Porque pensa numa coisa, se você tem uma pele que está irritada, uma pele que está com ferida, e você coloca um hidratante que é perfumado, vai irritar mais ainda, vai coçar mais ainda. Então, a importância da hidratação é não ter cheiro, não ter cor, não ter perfume, que são os dermocosméticos. São hidratantes específicos para hidratação e não para dar cheiro. Esses hidratantes muito cheirosos, a gente fala que é perfume de pele. O perfume de pele prejudica mais ainda. A moça que trabalha lá em casa, ela estava com a pele toda ferida, né? E ela falou, mas eu tô hidratando, Renato, com aquele hidratante que você me deu. Eu dei um hidratante cheiroso para ela, mas era para ela deixar lá na casa. Que fica falei, gostosinho. Você tá usando né? aquele hidratante que eu te dei? Ela falou, não, é outro. Agora você vai usar o dermocosmético, né? Porque aí ela mudou o hidratante e melhorou. Olha só. Olha que legal. Porque quem tem dermatite de contato pode ter também por causa do perfume de algumas coisas, do né? perfume, porque pode ser irritativo, pode ser o perfume irritando uma pele que está lesada, ou pode ser alérgico. Ela pode ter alergia ao produto, ou um produto muito cheiroso pode também irritar uma pele que está machucada. Boa. Viu só, Gabi? Gabriela, Vamos tem lá. mais produtos aí pra gente mostrar e conversar com a doutora? Tem sim, agora passando para o banho, né? Antes a gente falou aí do corpo, mas agora eu tenho uma dúvida sobre o banho. Às vezes, no inverno, a gente abusa da água quente. E daí, na hora de lavar o cabelo, para quem tem dermatite, acaba piorando, eu imagino, né? Até mesmo para eu que não tenho, por exemplo, às vezes fico com o meu cabelo um pouco mais diferente por abusar da água quente. Daí, aqui, a gente encontra os famosos também shampoos que dão aquele alívio, né? Então, controle e alívio da coceira, controle e alívio da oleosidade, antiqueda, toda aquela gama de produtos que podem, que dizem, né, que ajudam. Então, eu quero saber também da doutora, esses shampoos, esses itens, podem ajudar a gente na dermatite, doutora? Então, ela deve estar falando da dermatite seborreica, né? Que é aquela dermatite que dá em couro cabeludo. Esse tipo de dermatite realmente precisa passar por uma avaliação médica. Porque se você tiver com uma dermatite muito intensa, com feridas, aí não adianta esse tipo de shampoo. Aí você precisa usar shampoo de tratamento, que são com remédio dentro,
né? Às vezes tem remédio com corticoide, tem shampoo com corticoide, tem shampoo antifúngico. Geralmente, pessoas que têm dermatite seborreica, que têm essa pele descamando, que coça, tem fungo associado também. Então, às vezes, você tem que usar shampoo, usar antifúngico tópico, loçãozinha tópica, shampoo de corticoide. Acho que depende do estágio que está essa dermatite seborreica. Se for um estágio muito inicial ou para prevenir, esse tipo de shampoo funciona. Agora, se for um estágio mais crônico, um estágio mais ativo, aí vai ter que passar por uma avaliação médica para ver se precisa usar remédio ou algum outro tipo de shampoo com medicação. E essa é uma dúvida que a gente vê com frequência nas pessoas, né, Abi? Entre os homens eu vejo muito isso, né? Que tem o problema da caspa e aí vê o comercial lá, o jogador de futebol, meu ídolo. O Cristiano Ronaldo tá ali. O Cristiano Ronaldo, o Vinícius Júnior. Aí é mais eu vou comprar esse. Propaganda. Esses tipos de shampoo é mais para prevenção. Ótimo. Para tratamento, realmente precisa de medicação. Perfeito. E doutora, quem tem essa dermatite, por exemplo, ela pode perder, né, pedaços de cabelo, de barba, né? Isso mesmo, pode fazer uma área que a gente chama de área de alopécia, né? Porque fica uma reação tão inflamatória na pele, faz uma reação inflamatória tão grande que você perde, o folículo piloso cai. E aí você perde uma área de cabelo, de couro cabeludo, pode ser alopécia na barba. Então, quando você chega a fazer o ponto de ter alopécia, aí você precisa consultar o médico, porque vai ter que fazer tratamento naquele local que está muito inflamado. Uma coisa que ela falou aqui foi shampoo anti-queda. Gente, a queda capilar, ela é muito complexa. Não dá pra gente resolver a queda capilar com shampoo. É de dentro para fora. É ver o porquê que está causando essa queda, se é uma deficiência vitamínica, se é um problema lá no folículo piloso, se é uma alopecia androgenética, que tipo de alopecia é aquela. Então, assim, shampoo para queda capilar, talvez não seja quando uma queda capilar muito intensa, aí realmente precisa procurar o dermatologista. Boa. O que mais, Gabi? Temos mais coisas aqui. E o interessante também, vou aqui para o fundo da farmácia, é a gente saber em que momento procurar um médico, né? Porque a gente está falando de pele, de cabelo, e às vezes aquela coceira que dá de uma maneira única, né? Não é regular, não acontece sempre, a gente fica na dúvida se é um alerta para a gente procurar um especialista ou se não, se é uma coisa esporádica, né? Como eu falei, de estar tomando um banho quente, de uma coisa que você consegue resolver sem ajuda médica, né? Depois eu quero que a doutora também me responda essa dúvida pessoal, mas aqui eu cheguei numa parte que são as pomadas cicatrizantes. No caso, eu tô com uma dermatite de contato na pele, doutora. Eu venho aqui na farmácia, procuro aqui as pomadas cicatrizantes. Elas podem dar um alívio ali imediato? Elas resolvem o meu problema ou não? Então, eu vi que ali ela tá com uma pomada, tem anibacetim, que é uma pomada de antibiótico, né? Na dermatite de contato, o antibiótico não resolve muito. Ele só vai resolver se você tiver com um processo inflamatório crônico muito intenso, com infecção bacteriana secundária. Mas para você chegar a esse ponto, tem que estar com uma dermatite há muito tempo. A melhor pomada de tratamento para dermatite de contato, dermatite atópica ou até psoríase é a pomada de corticoide. Mas também não é uma pomada que você pode ficar usando de livre demanda, né? O tempo todo, porque tem seus efeitos colaterais quando você usa muito tempo na pele. Pomadas cicatrizantes, a gente pode usar uma bela... Você está em dúvida? Sabe o que você pode comprar na farmácia? Essas pomadas emolientes Dersane, colagenase, são pomadas que têm um pouco de um processo de reepitelização, entendeu? Mas para você fazer tratamento para dermatite, o ideal é procurar um médico, mas na grande maioria das vezes é pomada de corticoide. Doutora, acho que isso linka na outra pergunta da Gabi, então, aproveitando, em qual momento a gente perceber tá na hora de procurar um médico, isso aqui já é um alerta? Então, quando você tá tendo, quando aquela lesão não tá sarando, quando aquela lesão não está melhorando, ou quando a lesão está aumentando, ou quando a lesão está se espalhando pelo resto do corpo. Ou, por exemplo, eu tratei a lesão, hidratei, usei até uma pomada cicatrizante, melhorou. Passou 2 semanas, foi para outro lugar, passou 3 semanas, é melhor procurar um médico para ver. Quando é um evento só, ótimo. Mas quando começa a ter uma recorrência, aumento no local ou espalhar pelo corpo, eu acho melhor procurar um médico. Boa. Gabi, tem mais uma pergunta? Tenho sim. Minha última pergunta. Aqui tem a água oxigenada. Tá aqui, olha. Água oxigenada. Dando algum problema, alguma ferida, que a gente acaba coçando demais, aquela dermatite que não, né, que a gente não consegue cuidar dela, porque a gente não foi procurar um especialista. Como que a gente deve cuidar dessa ferida? A gente pode, doutora, passar aqui, olha,
a água oxigenada nesse machucado? Como que a gente faz a limpeza correta? E assim eu termino, tá bom? Essa aqui é a minha última pergunta. Beijo pra vocês. Gabi, beijo. E essa tá nas receitinhas clássicas que a gente ouviu em algum momento da vida. A água oxigenada é mito, gente. Tanto a oxigenada quanto o antigo metiolate, né, que tinha muito timerosal. Isso tudo é muito produto químico, é o que eu estava falando no começo da entrevista. É muito produto químico numa pele que está lesada. Se você jogar água oxigenada numa pele que está totalmente ferida, você vai piorar a ferida. Vai coçar mais, vai inflamar mais. A melhor forma de você tratar uma ferida é lavar. Lavar com água e sabão. Por exemplo, você está com uma dermatite pelo corpo, lava, toma seu banho e depois hidrata. Passa uma pomada que seja indicada pelo médico, faça um produto emoliente. Mas água oxigenada, metiolate, mercúrio, essas coisas que a gente fazia antigamente, tudo está proscrito hoje em dia, ou seja, não é para fazer. O metiolate, por exemplo, ele tem uma substância chamada timerosal. O timerosal, ele é altamente alergênico. Então, assim, tem muita gente, quando você vai fazer o teste de contato nos pacientes, tem muita gente que tem alergia a timerosal, que é o antigo metiolate. Então, na hora que você acha que você está desinfetando, você está piorando a situação, entendeu? Então, tomar muito cuidado. Na dúvida, água e sabão. Lavar, passar um hidratante, passar um emoliente e procurar um médico. Não ficar usando muito esses produtos químicos, não, que só piora. Boa. E é bom também fazer um teste, né, doutora? Porque nem sempre, por exemplo, a alergia dá no local que você teve contato com aquilo, né? Exatamente. O teste de contato ajuda muito, auxilia bastante o médico, né? Nem todo teste de contato positivo vai te dar um diagnóstico, mas ele vai auxiliar no raciocínio do médico, entendeu? É positivo, tem correlação, não tem. Eu acho que ajuda bastante. Boa, doutora, obrigada. Seja sempre bem-vinda. Adorei rápido, voltar né? aqui, viu? Passa Muito obrigada sempre. pelo convite. Seja sempre bem-vinda, viu, doutora? Muito e pauta obrigada. é o que não falta, Prazer. né? Pra gente falar no cuidado das pessoas com a pele, certeza. né? Obrigada, viu? E para quem quiser acompanhar, redes sociais na tela, então, da doutora, quiser aproveitar para tirar mais alguma dúvida, pode mandar mensagem por lá também, né, doutora? Pode mandar, que toda vez que eu venho aqui, eles mandam e eu sempre dou uma respondida. Perfeito, doutora. Brigadão, viu? Você de casa, então, fique ligadinho. Se quiser saber mais também, a gente vai falar mais sobre alergia, porque eu sei que é um assunto que vocês gostam bastante.